Jeon é um garoto inteligentíssimo, tipo gênio mesmo, mas ninguém chega perto dele porque a fama que corre é de arrepiar. Dizem que na escola anterior ele teria, digamos, feito um estrago em umas pessoas e que o melhor amigo dele ficou em coma. Tenso, né? Mas ele odeia bullying. Então, quando vê o Tae, um pobre coitado sendo humilhado de novo, Jeon mete o pé no meio e manda aquele "já deu, né?". O valentão da escola até fica animado, achando que vai finalmente lutar com o famoso Jeon. Já começa distribuindo socos, como se estivesse num ringue. Jeon, ele levanta todo calmo, ignora a força bruta e resolve jogar no modo cérebro ativado. Esquiva daqui, zomba dali e dá uma humilhação moral no valentão que, mano, fica em chamas de raiva. Mas antes que o clima vire UFC de verdade, chega o Alex, um cara mais velho e conhecido por ser meio doido das ideias. O valentão chama ele de perdedor. A resposta? Alex dá um chute estilo ginástica olímpica que passa pertinho do nariz do cara, só no aviso. E adivinha? O valentão quase se borra nas calças, literalmente. E Jeon, todo reservado, nem quer saber de virar amigo de ninguém. Mas como se meteu para salvar o Tae, vira o novo alvo da zoeira do valentão, que agora quer vingança. Aí vem a cena de filme. Jeon tá passando tranquilão por um túnel, só pode ser cilada, né? E lá aparece o valentão com a gangue toda. Clássico. E olha que o Alex até tenta ajudar, mas o valentão resolve apelar. Mete um golpe de taco de beisebol bem no meio da barriga do Jeon. Ai, mas calma, não é cena de filme de ação pesada, não. A coisa vira zoeira quando chega o herói da vez. Baku, o ruivão bombado do time de basquete. Sorriso de propaganda e jeito de quem sabe que é bonito. O cara aparece do nada e o valentão já muda de tom. De machão pra desesperado. E o Baku mostra seu golpe especial de basquete maromba, pula lá no alto e dá uma enterrada imaginária com a bola, bem na cabeça do valentão. Golpe com estilo e zero delicadeza. Jeon até estranha, mas logo o amigo explica que ele é o novato que todo mundo quer apagar. Só que a coisa esquenta quando os capangas do valentão tentam revidar e Baku derruba todos com uma mão só. É tipo chefão de fase de videogame. O cara é respeitado demais na escola, tipo um professor jovem que mete respeito com o olhar. Quer silêncio? Todo mundo cala. Dá ordem? A galera obedece igual pet de estimação. Só tem um probleminha. As notas dele, péssimas. Mas quem vai rir dele quando o cara pode te levantar com um dedo? A diretoria descobre a treta e o castigo vem. Trabalho voluntário para Jeon, Baku, Alex e o valentão, mas sem ganhar nem uma moedinha. Jeon acha injusto. Afinal, os verdadeiros culpados nem foram punidos. Mas Baku, diplomático, aceita na paz e até pede desculpas. Aliás, ele começa a tentar puxar papo com Jeon, só que Jeon manda um: se tocar na minha cabeça de novo, vai se arrepender. E o que o Baku faz? Vai lá e pá, encosta de novo, sorrindo. O cara é ousado. Ele acredita que por trás dessa cara fechada do Jeon tem um cara de coração mole. E olha, talvez ele esteja certo. Essa galera improvável acaba virando uma aliança. E aí vem a treta de verdade. O verdadeiro vilão da história é a União, uma gangue de alunos de várias escolas da cidade, menos a deles. E por quê? Porque a escola do Jeon foi a única que disse não para essa máfia estudantil. Quando alguém aparece com o uniforme dessa escola, a União não. Chega, toma o dinheiro e ainda humilha. Clima leve? Só que não. Só que Baku tá ali segurando as pontas. Ele não quer briga e, por isso, mantém a escola fora desse rolo todo. O problema? O líder da União, Baek, não curte isso. Ele quer infiltrar um aluno na escola para dar cabo do Baku. Bem sutil, né? Enquanto isso, Jeon e a turma vão cumprir o castigo num museu. Baku tá nem aí, já tá dando em cima das meninas e ainda sai com os números delas. Os moleques ficam rindo, apostando quem vai ter coragem de ligar primeiro. Ah, juventude. Mas o clima muda quando Jeon encontra um cara meio sinistro no banheiro da escola. O nome dele? Wolf. O sorriso? Estilo Coringa. E a vibe? Total não mexe comigo. Wolf pergunta se Jeon é amigo do Baku, e quando ele confirma, já rola uma briga ali mesmo. Mas como é no banheiro, a luta vira uma comédia. Socos curtos, espaço apertado, ninguém consegue se mexer direito. Resultado, empate. Wolf vai embora todo esquisito, jurando que da próxima vez, Jeon vai rodar. O cara é claramente o tipo de pessoa que a gente cruza na rua e atravessa pro outro lado. Jeon fica bolado, evita Baku e vai visitar o amigo que ainda tá em coma no hospital.
Enquanto isso, Baku e os outros estão no restaurante do pai dele, um senhor ranzinza que acha o filho um preguiçoso. Relação complicada, hein? No hospital, Jeon desabafa, escrevendo tudo no diário. Mas aí aparece o Wolf, de novo, e solta uma indireta bem direta. Seria uma pena se o seu amigo morresse, né? Opa, isso foi ameaça? Jeon segue o cara até uma bolicheira, sim, um boliche, que é na verdade o quartel-general da União. E lá, o chefão Baek tenta recrutar Jeon pra gangue, mas Jeon é firme, diz que não quer saber do grupo e manda o recado. Se tocarem no amigo dele de novo, vai sobrar pra todo mundo. Baek não é o tipo que se intimida fácil, não. O olhar dele já é um mix de vilão de dorama com capeta na terra. Ele manda logo o recado pro Jeon. Para de andar com o Baku, senão vou acabar com a sua vida. E já começa a botar o plano do caos em ação. A primeira bomba? A polícia aparece no restaurante do pai do Baku, acusando o velho de vender bebida para menor de idade. E o pai, indignado, grita que isso é mentira, claro. Todo mundo já sacou que é armação da União. A gangue tá com tudo. Aí, um dos capangas ainda chega com um recadinho do Baek. Ou o Baku entra pra União, ou o pai e os amigos dele vão pagar o pato. Mas o Baku prefere segurar a dignidade do que vender a alma. Herói raiz. Só que isso tem consequências. O psicopata da gangue aparece e dá uma lembrancinha pra turma, deixando todo mundo bem machucado. Aquelas massagens que doem mais do que relaxam. Tai sai correndo desesperado e chama o Jeon, que vai sem pensar duas vezes. Eles tentam pegar o Baku também, mas ele ativa o modo Street Fighter e dá um show nas técnicas de luta. Só que lá no alto da escola, o Alex tá apanhando feio. O psicopata tava usando ele de saco de pancada e ainda teve a cara de pau de tirar uma selfie com eles caídos e sorrindo. Gente do céu, tem que rir pra não chorar. Jeon chega e vai com tudo. Tenta esfaquear o cara com uma caneta. O bicho é brabo até com material escolar. O vilão desvia. Mas Jeon dá aquele combo nerd ninja. Primeiro joga uma planta na cara dele, suja os olhos do maluco, depois arranca os óculos dele e finca a caneta no pé do infeliz. Genial ou maluco? Você decide. Só que a treta continua, rolam umas trocas de chute e quando parece que o Jeon vai perder, ele dá uma cabeçada no maluco e os dois caem apagados. Cena digna de final de anime. Mas o Baku chega e resgata o Jeon como um verdadeiro cavaleiro moderno. Depois que Jeon se recupera e termina os exames, ele e os amigos decidem começar um treino estilo Karate Kid para não apanharem mais feito boneco de posto. Nesse tempo, viram amigos de verdade. Aí, o Baku solta a bomba. Ele e Baek já foram amigos. Sim, o Baek já foi gente boa, ajudou o Baku a lutar contra o bullying, mas depois foi seduzido pelo lado sombrio da força e virou vilão. Baku se culpa por isso, acha que talvez tenha puxado o amigo pro caminho errado, mas no fim, os dois sabem que errar é humano e que nunca é tarde pra mudar. E olha que fofo, Jeon, que antes era todo fechado, agora até joga basquete e curte contato físico com os amigos. Evolução de personagem? Temos, mas a paz dura pouco. O pai do Baku é preso por dar uma educada nos bandidos que armaram pra ele. Baku resolve se vingar na base dos abraços dolorosos. E Jeon, quando chega em casa, dá de cara com a mãe cheia de hematomas na cara. Ela pergunta o que ele anda fazendo fora da escola e, diante do silêncio dele, decide. Vai mandar o garoto para uma escola em outro país. Jeon, revoltado, solta um "não se mete" e ela responde que só tá fazendo isso porque se importa. Clássico de mãe, né? Enquanto isso, Baku é suspenso da escola e o pai dele, um cara doce, igual papel de lixa, começa a humilhar o filho, dizendo que ele é inútil e devia arrumar um emprego logo. O Baku explode, grita de volta e justo nesse momento recebe uma ligação do Baek com a tentação. Vem pra União. E o Baku aceita, mas calma. Ele faz isso com uma condição, que deixem os amigos dele em paz. Mais tarde, eles descobrem onde Jeon mora e se juntam, dizendo que juntos são mais fortes. Só que Jeon avisa, vou me mudar com minha mãe para Singapura. A despedida tá marcada, mas aí o Tai liga e faz um discurso digno de final de temporada. Diz que Jeon é um bom amigo, que não tem culpa do que aconteceu com o colega em coma e que ele tem uma luz que inspira os outros. Jeon derrete, né? Resultado, ele desiste da viagem. Os três se unem com um objetivo: tirar o Baku da União, que é a verdadeira culpada por tudo de ruim que tá rolando nas escolas. Só que a iniciação do Baku na gangue é pesada, ele apanha bonito, e o tal do Arthur finaliza com um socão daqueles. Baku até muda o olhar e diz que agora ele é oficialmente um deles.
dinheiro sujo, mas que vai ajudar o pai dele a pagar a multa. Mesmo assim, o Baku sente que tem algo errado, tá com raiva, com saudade dos amigos e no fundo sabe que tá no caminho errado. Enquanto isso, Jeon, Alex e Tai sobem uma ladeira gigantesca para ir até a casa do Baku. O pai dele atende e já começa com o pacote grosseria. Fala mal do filho, diz que devia ter batido mais nele quando era pequeno. Aí o Jeon perde a paciência e defende o amigo, dizendo que o problema não é o Baku, é o pai dele mesmo. Aí o velho expulsa todo mundo de casa e o Jeon ainda solta. Pra ter um pai assim, melhor não ter ninguém. No caminho de volta, Alex conta que o Baku ia pra casa dele quando o pai ficava bêbado e violento. A infância do Baku foi um inferno e por isso eles decidem, vão tirar o amigo da união de qualquer jeito. Eles pressionam o valentão pra contar tudo e descobrem que a bolera onde a galera se encontra é só fachada. Então, os três decidem agir por conta própria. Jeon vai falar com Baek, enquanto Alex e Tae investigam a parada das motos. O Baku, nessa, recebe a missão de roubar uma moto esportiva caríssima e cumpre sem esforço. Ladrão nível hard. Mas aí toca o celular. Jeon tá cara a cara com Baek. Ele manda a real. Por que um aluno brilhante como você virou gangster? Baek responde na lata. Dinheiro fácil, meu chapa. E a diferença entre os dois fica clara. Jeon é luz, Baek é treva total. Baek mostra numa câmera que os amigos do Jeon foram pegos fuçando os arquivos da União e que mandou os capangas resolverem isso à moda antiga. Jeon tenta passar por ele. Aí chega o Baku perguntando: "O que você tá fazendo aqui, mano? Esse lugar não é pra você." Jeon responde: "Meus amigos estão em perigo." E é nesse momento que Baku acorda pra vida e diz: "Tô fora da União." Só que Baek não curte nada isso e os dois começam uma luta mano a mano. A força dos dois é tão equilibrada que parece cena de anime. Enquanto isso, Alex e Tai encontram um registro com todas as motos roubadas, mas na saída são cercados pela gangue. Os bandidos prometem deixá-los vivos se entregarem o arquivo. "Aham, senta lá, Cláudia." Alex ativa o modo super-herói e começa a distribuir tapas, mas tá quase perdendo quando o Tai salva o dia. A dupla foge, mas na saída, uma moto acerta o Baku com uma barra de ferro. Ele cai zonzo, mas na segunda tentativa, dá um socão tão forte que quebra o capacete do cara, e aí vem a parte mais tensa. Jeon descobre que o amigo Surro tá em estado crítico. Quando vai correndo ver ele, bam, um caminhão atropela o Jeon, os amigos correm pro hospital, e a notícia não é boa, Jeon tá em coma, respirando por aparelhos. E enquanto ele tá entre a vida e a morte, reencontra em sonho o amigo antigo, aquele que tá em coma desde o início, e ouve ele dizendo: "Descansa, Jeon, que pode vir pra cá." Mas será que ele vai aceitar? Jeon tá lá, preso entre o mundo dos vivos e o além, quase se entregando pro lado sombrio, só pra não sofrer mais. Mas no fundo, ele sente que ainda não é hora. Seus amigos precisam dele. E é nesse clima tenso que a mãe dele aparece e solta a bomba. Pede pros amigos do John se afastarem, achando que eles são má influência. Baku, com o coração na mão, decide respeitar. E assim, os três se afastam do John, cada um seguindo sua vida, mas sentindo um vazio enorme. Tipo, faltava uma peça do quebra-cabeça. E que peça, hein? Só que o Tai não desiste fácil. Ele guardou uma página da lista das motos roubadas, a última esperança de colocar a União na cadeia. O problema, a polícia tá mais preguiçosa que adolescente em segunda-feira e fecha o caso rapidinho. E como se não bastasse, Tai é cercado na rua e sequestrado pelos capangas. Eles queimam a lista na frente dele, rindo feito vilão de filme barato. Mas aí descobrem que ele tirou fotos da lista. Isso mesmo, o moleque foi ligeiro e para fazer ele entregar o celular, descem o cacete nele. Só que o Tai, meu amigo, aprendeu uma lição com os parceiros. Nunca se rende. Enquanto apanha, ele começa a murmurar os nomes dos amigos, como se fosse um feitiço de resistência. Cara, de arrepiar. E quando a coisa já estava feia, quem aparece? Os três reis magos, versão Street Fight. John, Baku e Alex chegam rasgando e metem a braba nos capangas. Rola pancadaria, fuga e emoção, tudo no mesmo pacote. Mas o Baku, vendo o estado do Tai, todo estourado, toma uma decisão de peso, vai até a escola com um megafone. Sim, no melhor estilo protesto de filme americano. E grita pedindo pro Baek sair
e resolver as coisas no mano a mano. E o Baek, lá de cima, só observando, nem acredita. Mas o Baku é direto, propõe um duelo, só eles dois. Se o Baku vencer, a união acaba. Acabou a palhaçada. Esse não é só um desafio de força, é sobre dar um fim ao ciclo de violência que vem destruindo a vida de todo mundo, inclusive a dele. A notícia se espalha mais rápido que fofoca de grupo da família, e o Baku começa a reunir um exército. Quer botar fim nos roubos, nos golpes e em toda a podridão da união. Antes do duelo, ele visita Jeon no hospital, ainda entre a vida e a morte. E ali, diante do amigo inconsciente, Baku pede perdão, diz que vai ganhar essa luta por ele. E a mãe do Jeon, vendo aquilo, finalmente entende. O Baku não é uma má influência. Ele é o amigo que o filho sempre precisou. Ela deixa o Baku entrar de verdade e quando ele toca na mão do Jeon, algo muda. No além, Jeon tá lá, conversando com a própria morte. Sim, literalmente. Mas ao ouvir as palavras dos amigos, sente que precisa voltar. E volta. Acorda confuso, mas vivo. E quem tá ali para recebê-lo com um abraço? Baku. E quando ele sai do hospital, lá estão Alex, Tai e Baku esperando por ele. A reação, pura alegria, daquelas de fazer qualquer um chorar. Eles sofreram muito com a ausência dele. E agora sabem o quanto Jeon é especial. Ele não é só mais um na vida deles. É o tipo de pessoa que marca pra sempre. E com essa força toda, eles decidem juntos. Agora vai. Chega da união. A primeira jogada é convencer o lobo a trair o Baek. John propõe um acordo. Se o Wolf entregar os dados da conta bancária dos roubos, ele promete testemunhar a favor dele no julgamento. E não é que o cara aceita? Aí começa a estratégia nível hacker de escola. Jeon estuda a estrutura da união e percebe que sem o líder, eles são só um bando de bagunçados. Então, eles entram no grupo de WhatsApp da gangue, sério, e espalham prints dos extratos bancários. Descobrem que o Baek meteu o pé com toda a grana para um país tropical e deixou os capangas a ver navios. É claro que a galera da União surta. O plano começa a funcionar. Os soldados começam a pular do barco. E aí, chega o dia da batalha final. É o bem contra o mal, estilo épico de dorama. Enquanto isso, os mocinhos, agora reforçados por todas as vítimas de bullying e humilhação, tão mais prontos que nunca, porque essa luta, mais do que física, é por justiça, por respeito, por liberdade. E aí, partiu quebrar esse sistema podre de uma vez por todas. Agora sim, é a hora da glória. E para surpresa geral, quem decide se juntar à revolução? Os populares, os jogadores de futebol, até a galera do fundão que vive fumando escondido atrás da escola. Todo mundo resolve se unir, porque a luta agora é de todos. Baku, emocionado, lidera a tropa como se fosse o Aragorn no Senhor dos Anéis e agradece a geral. Valeu por colarem de verdade. Enquanto isso, Jeon vai se encontrar com o Wolf para pegar as provas finais dos crimes da União. Só que plot twist, era cilada, Bino. O Wolf nunca quis trair a gangue, era tudo armação, e ele afoga o Jeon até o garoto apagar. Mas o Tai, que já tá com o radar de melhor amigo ativado, percebe o sumiço e vai atrás dele. Enquanto isso, o restante da galera vai se encontrar com a União. As duas tropas se encaram. O céu tá fechado, começa a chover e dá pra ouvir só o som dos corações acelerados. Até que pá, começa o combate. É soco, chute, empurrão e até arranhão pra todo lado. Os nerds estão virando super saiyajins e enfrentando a galera da União sem medo, com o Baku abrindo caminho na base da voadora até encontrar o Baek. Baek também não quer esperar convite e já vai na direção do Baku com cara de poucos amigos. E quem se mete no caminho leva logo um boa noite, Cinderela. E aí rola o encontro tão esperado, Baku contra Baek. Soco simultâneo. Os dois voam pra trás e ninguém cai. Mesma força. Mas aí vem a pergunta, quem tem mais habilidade? Eles continuam trocando porradas num duelo insano. Em uma pausa, Baku olha nos olhos do rival e solta a real. Você ficou forte sim, mas eu nunca te ensinei a bater em gente inocente. A luta era pra proteger, não pra dominar os outros. Toma essa, Baek. Só que aí, Baek aproveita uma distração e pau!
acerta um golpe histórico, jogando o Baku no chão, se sente o vencedor e já começa o discurso de vilão. Agora sua escola vai ser da União. Mas ele não contava com o retorno do Jeon. Nosso nerd vingador chega com sangue nos olhos e dá início à sua estratégia. Mira direto na perna do Baek. Um chute aqui, outro ali. E o motivo? O Jeon descobriu que o Baek tem uma lesão antiga no joelho. E meu amigo, ali é o ponto fraco. Baek tenta revidar, dá uns tapas, mas o Jeon tá obstinado. Só que quando tudo parece perdido, Baek acerta uma rasteira monstra e Jeon cai todo dolorido. Só que ele sorri e fala: pode até parecer que perdi, mas eu já ganhei. Porque eu tô lutando com o poder do amor e da amizade. E aí o Baek vira e percebe que era tudo parte do plano. O Jeon só estava ganhando tempo pro Baku se levantar com toda a fúria de quem lutou por justiça. E Baku finaliza com um soco carregado de todas as dores, de todos os humilhados, de todos os excluídos. É o golpe do chega dessa palhaçada, fim da união. Nos dias seguintes, a escola vira outro lugar. Bullying? Aqui não, bebê. A paz reina e os amigos voltam a sorrir como nunca antes. Mas ainda faltava algo. E aí o milagre acontece. Jeon recebe uma ligação do hospital dizendo que Suho, seu amigo do passado, acordou do coma. Eles saem correndo, feito cena de filme. E lá vem Suho, numa cadeira de rodas, se aproximando devagar. Os olhos se encontram. É emoção pura. Suho, com um sorriso de paz, diz que perdoa tudo, que está feliz por Jeon ter encontrado novos amigos, amigos de verdade. E, para fechar com chave de ouro, a gente descobre que o Baek morreu. Simulation. O fim dele foi trágico, mas o que importa é que Jeon e seus amigos seguiram em frente, com esperança no coração e uma vontade imensa de viver num mundo sem ódio. Porque amizade de verdade é como estrela. Mesmo quando você não vê, ela tá ali, firme, forte e pronta para te lembrar que você nunca tá sozinho. E se você curtiu essa história, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa a campainha e vem com a gente para mais histórias épicas como essa. Até a próxima!